Faz-me ser um servo teu, toma-me, não sou mais meu. Faz-me ser um servo teu. Quero junto a ti ficar, para o teu amor jorrar. Faz-me ser um servo teu. Faz-me ser um servo teu. Irmãos, Deus está presente no nosso meio. Ele é Senhor e governador sobre todas as coisas. E neste momento de culto, tanto no aconchego do nosso lar, quanto em todo lugar, Ele está presente. Vamos ouvir a nossa irmã Helena cantar Deus está presente. Deus está presente, Deus está presente entre pecadores como nós. Deus está presente, Deus está Deus está presente, pronto a perdoar. Deus irá ouvir nossa oração, nosso fardo vai sobre si levar. Pois Deus está presente, pronto para salvar, pronto para ajudar. Deus está presente. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Convido a todos a abrir a palavra de Deus em Provérbios capítulo 1, do versículo 20 até o versículo 33. Provérbios capítulo 1, do versículo 20 até o versículo 33. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborreceis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, e eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão,
também eu me rirei da vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não hão de me achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não proferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e nos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Cantemos o hino de número 7. Por mim sofresse a cruz, bendito sejas, pois meu Redentor. A ti Consolador, divino preceptor, eu louvarei com teu poder sem par. Oh, vem me iluminar, assim ao teu fulgor eu brilharei. Amém. Vamos falar com Deus em oração? Convido o reverendo Marcelino. Pai, mais uma vez, nos concedes o privilégio de podermos, ó Deus, em nossos lares, em nossas casas, a casa do Senhor, onde o Senhor habita. Podemos, ó Deus, juntos, ainda que distantes uns dos outros, podemos cultuar, podemos servir ao Senhor. Agradecemos ao Senhor por esse rico privilégio. E quando agora, ó Deus, cantamos, ouvimos Tua voz, através de Tua palavra, venha receber, ó Deus, nossa adoração, quando diante do Senhor nos encontramos reunidos para podermos fazer isso. E também, ó Deus, desde já clamamos ao Senhor que, através do Teu Espírito Santo, que em nós habita, nos fales, ó Deus, através de Tua palavra, nos instruas, como tens feito sempre, nos console, como também tens feito, ó Deus, em todas as oportunidades como essa, trazendo, ó Deus, nos tempos nos quais estamos vivendo, atribulados, angústia, nos tens, ó Deus, o Teu Espírito trazendo, ó Deus, o consolo que nos é tão importante. Receba a nossa adoração, ó Deus, e fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, continuemos a erguer as nossas vozes e cantar ao nosso Deus. Vamos, neste instante, cantar o hino de número 177. Hino de número 177. Firme nas promessas. Em seguida, cantaremos o cântico espiritual, Comunidade de Amor.
promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de te trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação do sangue para mim. Na liberdade já desfruto, enfim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado sempre a sua cruz. Cada dia mais me alegra em sua luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Nas lembranças de um tempo que passou, e nas marcas que esse tempo não levou, há uma longa e bela história pra contar. São pessoas, servos, vidas conduzidas ao altar para a adoração do Rei dos Reis Jesus. As sementes que tocaram esse chão, somos nós os frutos dessa plantação. É uma lágrima caída sobre o pó, esquecendo a taça vida ao seu redor. Quem semeou ou quem colheu não importa, e a porta da graça se abriu. Pelas mãos do Senhor uma igreja surgiu. Uma mensagem de amor, no ato de compartilharmos a dor. Quando ajuntados aqui, casados rendendo a Cristo louvor. Seja no coração, em comunhão, estudando a sua palavra. São detalhes de uma vida na proteção do Senhor, essa comunidade de amor. Uma mensagem de amor, no ato de compartilharmos a dor. Ambos juntados aqui, prostrados rendendo a Cristo louvor. Seja no coração, em comunhão, estudando a sua palavra.
Seja uma vida na proteção do Senhor, nessa comunidade de amor. Irmãos, vamos também cantar o cântico espiritual. Um servo teu. Faz-me um servo igual a ti, manso e humilde, Senhor, sempre ajudar quem precisar, em tudo mostrar amor. Faz-me ser um servo teu, toma-me, não sou mais meu. Faz-me ser um servo teu. Quero junto a ti ficar, para o teu amor jorrar. Faz-me ser um servo teu. Faz-me ser um servo teu. Faz-me um servo igual a ti, o amor da cruz repartir. É todo ser te conhecer, a todo custo servir. Faz-me ser um servo teu, toma-me, não sou mais meu. Faz-me ser um servo teu. Quero junto a ti ficar, para o teu amor jorrar. Faz-me ser um servo teu. Faz-me ser um servo teu. Pedindo a orientação do Senhor para o estudo, a mensagem deste momento. Vamos falar com Deus. Senhor, é o teu povo que te adora, te exalta. É o teu povo dependente do Senhor em tudo e em todos os momentos. O teu povo se reúne, ó Deus, com o propósito de estudar a tua palavra e pedindo, seja gracioso para conosco e nos abençoe. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos estudando o livro de Eclesiastes, livro de sabedoria. O momento em que vivemos, precisamos de sabedoria. Dentro desse belo livro, podemos olhar que a vida tem significado. Quando olhamos para Deus, vivemos na dependência de Deus. A vida, quando nós olhamos na perspectiva humana deste mundo, debaixo do sol, ela é vazia, ela é sem sentido. Mas quando nós olhamos a vida
tendo o referencial Deus. Nós somos chamados a escolher o melhor. Este capítulo 7, conforme já estudamos, fala do melhor. E a pessoa sábia escolhe o melhor. Mas neste momento nós vamos estudar no capítulo 7, do versículo 15 até o versículo 2 do capítulo 8. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirás a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Bom é que retenhas isto e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus de tudo isso sai ileso. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te. Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Tudo isto experimentei pela sabedoria e disse: tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Apliquei-me a conhecer e a investigar, a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez e a insensatez loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas tomar o meu juízo, juízo que ainda procuro e não o achei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Eis que o tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto, e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Queremos tratar do tema. Uma pessoa sábia vive com moderação. Uma pessoa sábia vive com moderação. O que é a sabedoria? Qual a importância da sabedoria? A sabedoria está ligada ao conhecimento, ou a sabedoria está ligada ao nosso viver diário, à nossa vida prática? Vivemos num mundo de tantas vozes, vivemos num mundo de tantas opiniões, vivemos num mundo que muitas das vezes não encontramos uma pessoa que nos direciona. Então, como viver num mundo de tantas coisas, tantas indagações e muitas das vezes poucas respostas? Então, vemos aqui que o sábio Salomão, ele trabalha com a questão da sabedoria. Interessante nós retrocedermos. Veremos no capítulo 2, no versículo 12, as seguintes palavras: então passei a considerar a sabedoria
e a loucura e a estultícia. Então ele trabalha com essas três coisas: a sabedoria, a loucura e a estultícia. E poderíamos já de antemão colocar aquilo que já estudamos. A loucura e a estultícia é viver nesse mundo como se Deus estivesse ausente. É viver neste mundo como se nós fôssemos dono, o rei que governasse sobre todas as coisas. Agora, a sabedoria, ela nos leva a depender inteiramente do nosso Senhor. E aí eu quero destacar 4 coisas aqui para nós entendermos, dentro deste contexto da sabedoria, a importância de vivermos em sabedoria. Primeiro, a sabedoria governa a nossa vontade. Então, uma pessoa sábia é uma pessoa que tem a sua vontade governada pela sabedoria. Segunda coisa, a sabedoria, ela governa os nossos pensamentos. Então, a sabedoria, ela governa a nossa vontade, mas a sabedoria também, ela governa os nossos pensamentos. Em terceiro lugar, a sabedoria, ela governa os nossos atos. E em quarto lugar, a sabedoria governa o nosso falar. Então, só para recordarmos, a sabedoria governa a nossa vontade, a sabedoria governa os nossos pensamentos, a sabedoria governa os nossos atos e a sabedoria governa o nosso falar. Quando olhamos neste capítulo 7, podemos destacar alguma coisa sobre o que é a sabedoria. No versículo 12 do capítulo 2, que nós já podemos fazer menção, e quando ele continua a descrever: que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. E no versículo 13 temos: então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a astúcia ou a estutícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Então a sabedoria, ela é mais proveitosa do que a estutícia. Então a primeira coisa que vemos, a sabedoria, ela é proveitosa. Mas se olharmos no capítulo 7, versículo 11, nós vamos ver que a sabedoria, ela é boa. Quando chegamos no versículo 12, veremos que a sabedoria nos protege. Quando olhamos no versículo 19, temos a sabedoria, ela nos fortalece. E o versículo 23 e 24, versículo 23 e o versículo 25, convido você a ler novamente, versículo 23 e 25 desse capítulo 7. Tudo isso experimentei pela sabedoria e disse: tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. Apliquei-me a conhecer e a investigar, e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez, e a insensatez, loucura. Então percebemos aí, que nessa busca que ele faz, trabalhando dentro desse comparativo entre a sabedoria, loucura, ele vai mostrar que o seu trabalho foi uma busca
baseado na sabedoria. Porque nem a loucura, nem a estultícia não traz nada para o homem, não traz nenhum significado para o homem. E no capítulo 8, no primeiro versículo, temos: quem é como sábio? E aí nesse mesmo versículo, vai nos falar: a sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto. A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Então veja a importância da sabedoria. Ela é boa, ela é proveitosa, ela protege, ela nos torna cada vez mais conhecedores de Deus, podemos assim dizer. E diante dessa situação, é muito fácil perceber uma pessoa sábia, porque a sabedoria, ela faz o rosto brilhar, ela amolece o coração. Não há aquele semblante de uma pessoa nécia, de uma pessoa que não sabe para onde ir, o que fazer. Mas há um fato de uma pessoa que sabe para onde ir e o que fazer. Quando olhamos em Provérbios, vemos também ali Salomão escrevendo e tantos outros, mas destacamos aqui alguns textos de Provérbios que falam a respeito da sabedoria. No capítulo 8, versículo 11, temos: porque melhor é a sabedoria do que as joias, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar a ela. No capítulo 16, versículo 16, temos: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. No capítulo 18 de Provérbios, versículo 4b, encontramos: a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes. Então, quer dizer, a sabedoria é como um ribeiro transbordante. E Jó, no capítulo 28, versículo 18b, temos: a aquisição da sabedoria é melhor do que a das pérolas. Então, adquirir sabedoria é melhor do que as pérolas. Meus irmãos, quando vamos para o Novo Testamento, também encontramos a respeito, ou entendemos a respeito da sabedoria. Só para recordarmos, precisamos ter em mente que a pessoa sábia, ela vive com moderação. E tem moderação na sua vontade, tem moderação no seu pensamento, tem moderação nos seus atos, tem moderação no seu falar, porque tudo isso aí é permeado pela sabedoria. Mas quando chegamos no Novo Testamento, destacamos aqui, conforme já podemos falar, a carta de Tiago. É uma carta que trata da sabedoria. Tem um estilo da literatura de sabedoria. E ele escreve no capítulo 1, versículo 5, a seguinte palavra: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Quem sabe você precisa de sabedoria no seu modo de pensar. Se você aquilatar os seus pensamentos, você vai descobrir, ou poderá descobrir, que não são pensamentos de uma pessoa sábia. Se isso é real, então você peça ao Senhor. Quem sabe você precisa de sabedoria
em termos da sua vontade, dos seus desejos. E você vai perceber, ou pode perceber, que os seus desejos, a sua vontade, não são vontade ou desejos aprovados por Deus. Se isso é real na sua vida, peça sabedoria ao Senhor. Mas os seus atos, as suas ações, quem sabe não têm sido de pessoa ou de uma pessoa sábia. Então peça ao Senhor. Mas quem sabe que é o seu modo de falar que você precisa aprender a falar, aprender a conversar. Conforme nós já podemos ver, há tempo de ficar calado, há tempo de falar. Mas não é falar. Não. Há uma responsabilidade no falar. Nesses dias precisamos de pessoas que falam com sabedoria. Interessante que Tiago trabalha a respeito da sabedoria para pedir a Deus, mas depois do capítulo 3, ele vai trabalhar a respeito do falar. E vamos, em primeiro lugar, ver neste capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 10. Meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca de cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai, igualmente, os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Olha como que Tiago, ele coloca. Se precisar de sabedoria, peça ao Senhor. E aqui agora ele dá um exemplo prático a respeito do falar, a respeito da língua. E ele coloca, então, o que sai do nosso falar, da nossa língua, do nosso conversar. E quando chega no final desse versículo 10, ele coloca essas palavras. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Ou, em outras palavras, não é um modo de proceder de uma pessoa sábia. Porque a sabedoria governa o nosso falar. Mas aí ele continua a relatar. Do versículo de número 11 até o versículo 18. Veja como que ele fecha este texto aqui, falando da sabedoria. Então, no capítulo 1, no versículo 5, ele fala da sabedoria, ele trata de outros assuntos. Aí dá o exemplo de
uma pessoa sábia não pode conversar, não pode falar, não pode colocar em risco toda a existência humana, porque uma pessoa sábia, ela tem o governo sobre a língua, sobre a sua fala. E aí no versículo 11, desse capítulo 3, até o versículo 18, ele vai falar como então uma pessoa sábia, ela relaciona com o falar com Deus e com o seu próximo. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco pode a água salgada pode dar água doce. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Podemos agora entender o tema proposto. Uma pessoa sábia vive com moderação. Porque ela sabe que é a sabedoria que governa a sua vontade, o seu pensamento, ou os seus pensamentos. É a sabedoria que governa os seus atos, a sabedoria que governa a sua língua. Por isso, então, podemos ver, voltando no capítulo 7 de Eclesiastes, o versículo 16. Há muitas pessoas que têm dificuldade para entender o versículo 16 e o versículo 17. O versículo 16 nos diz: não sejais demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. O versículo de número 17 encontramos: não seja demasiadamente perverso, nem seja louco. Então, o que está falando aqui? O Senhor está contra a justiça? O Senhor está contra a sabedoria? Não. Está mostrando que uma pessoa sábia, ela vive com moderação. Ela não vai nem para o extremo e nem para o outro. É aquela pessoa que sabe conversar, mas é aquela pessoa que tem pensamentos corretos, pensamento direcionado pela palavra de Deus. Ele não vai para um lado, para um extremo, nem para o outro. Mas ele tem como norte, ou essa pessoa tem como norte, a palavra de Deus. Então ela não é demasiadamente, nem para um lado e nem para o outro. Vamos ver um outro pensamento que encontramos aqui. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade. No capítulo 7, vamos ver o versículo 27, 28 e o 29. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo, juízo que ainda procuro e não o achei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto,
mas ele se meteu em muitas astúcias. Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. E aqui vai colocar em termos do que ele procura. O que ele estava procurando entre 1000 homens? E ele diz, dentre 1000 homens, achei um como se esperava. Será que ele estava falando dele? Se olhar o próprio Salomão, um homem que pediu sabedoria de Deus, mas vemos que na sua vida, por vários momentos, ele não viveu com essa sabedoria. Ele agiu de forma errada. E ele diz, mas entre as mulheres, eu não achei nenhuma. Irmãos, é interessante nós olharmos aqui. Eu creio que Salomão aqui, ele está olhando para a frente. Porque se ele olhasse para o contexto dele, para o contexto do reino, naquilo que ele estava procurando, ele também não encontraria nenhum homem. Assim como ele não encontrou uma mulher com a sabedoria, porque o que ele estava procurando? Uma mulher com a sabedoria plena, com a sabedoria em todos os aspectos. E ele então diz, eu encontrei um homem. Eu creio aqui, irmãos, que Salomão está olhando para a frente. Eu creio que ele está olhando aqui pela a graça de Deus. Ele olha para a grande sabedoria, que cantada em Provérbios. Provérbios no capítulo 1, parte do capítulo 1, que até nós lemos, e depois do capítulo 2, vai falar a respeito desta sabedoria. E não há dúvida que esta sabedoria aponta para o Senhor Jesus. Então, creio que este que Salomão está falando aqui, ele está olhando para aquele que iria ocupar o reino de Davi, que não era nem ele, nem o seu filho, mas era um descendente, e esse descendente é o Senhor Jesus. E Paulo, ele fala dessa sabedoria. Em 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 6 até o versículo 9, Paulo fala dessa sabedoria que é o Senhor Jesus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória, sabedoria esta que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Veja quando Salomão trata aqui da sabedoria e mostra que encontrou um do que ele procurava. Ele via essa sabedoria de Deus que apontava para o Senhor Jesus. Irmãos, quando nós olhamos, estudamos à luz da palavra de Deus a respeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vemos um homem perfeito, sabedoria perfeita, perfeito em seus pensamentos, nenhuma contradição, todos os seus pensamentos lógicos, coerentes.
encontramos no Senhor Jesus a sabedoria em termos da sua vontade. E no momento mais difícil da sua vida aqui sobre a face da terra, ele se dirige ao Pai e fala, faça segundo a tua vontade. O homem que viveu uma vida governada por sabedoria, em seus atos, nunca encontramos na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo uma ação que pudesse depor contra o seu caráter, depor contra a sua pessoa, o seu modo de falar, mesmo quando era enérgico, era um falar cheio de sabedoria. Pessoas de várias formas e de várias maneiras procuraram testá-lo. E sempre era um homem sábio. E a maior sabedoria que ele mostra, porque sendo ele Deus, veio a este mundo para ser a nossa sabedoria. E nesse sentido que agora Tiago fala, se alguém necessita de sabedoria, peça ao Senhor que Ele dá de forma livre. Quem sabe, neste momento que estamos vivendo de crise, de tantas falácias, de tantas ideias, de tanto achismo, você precisa de uma pessoa sábia para você ouvir. E a pessoa sábia, que não haverá nenhuma contradição, é o Senhor Jesus. Eu quero convidar você a ler mais da palavra de Deus, a meditar mais desta palavra, a conhecer mais do Senhor Jesus, para que o seu modo de pensar, o seu modo de agir, o seu modo de falar, seja parecido com o modo de agir, o modo de viver, o modo de pensar, de falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que sempre pensava nas coisas lá de cima, das coisas do céu. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e que você seja uma pessoa sábia em Cristo Jesus, porque você terá nele a grande sabedoria, porque Ele é o nosso Senhor e Salvador. Vamos cantar o cântico Maravilhosa Graça. Vamos aproveitar também para consagrar a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. Ao terminar esse cântico, convido mais uma vez o reverendo Marcelino que ore a Deus. Antes de começar
Ó Deus, que precioso poder ver quão maravilhosa é a graça que o Senhor nos deu, Deus. Graça que nos traz todos esses benefícios cantados e muito mais, ó Deus, do que temos visto, ouvido, como também nos instruiu Tua palavra, ó Deus. Coisas que nossos olhos não viram, coisas que nem pensamos, ó Deus, o Senhor nos beneficiou com grande salvação em Jesus. Mas, ó Deus, ao olharmos para as realidades presentes, para a realidade viva, muitas vezes temos visto o contrário, Pai. Ao Senhor pedimos que nessa graça tão maravilhosa, continue nos perdoando e, acima de tudo, ó Deus, continue nos edificando. De podermos, ó Deus, com a sabedoria que o Senhor nos promete dar livremente, não colocando nenhuma condição, não impondo nada a nos dar essa bênção tão preciosa e tão necessária, especialmente para os nossos dias. Pedimos, ó Pai, que reavives em nós, ó Deus, esse dom gracioso que o Senhor nos deu, a sabedoria. E não precisamos ficar correndo atrás de falas e palavras tão fúteis e vulgares que temos visto, ouvido falar, isso que muitas vezes, talvez até nós mesmos falamos. Dá-nos, ó Deus, de nos espelharmos na Tua palavra, as instruções que a mesma nos diz e nos traz, de podermos, ó Deus, aguçar em nós aquilo que já nos deste, salvação e a sabedoria, ó Deus, proveniente certamente dela. Enriqueça-nos, ó Deus, de em tempos de crise, falarmos o que convém. Falarmos, ó Deus, o que edifica tanto a nós, tanto quanto edifica ao próximo. E em tudo isso, ó Deus, glorifique o Teu nome. Dá-nos essa bênção, ó Deus, de forma tão especial para a nossa vida e nos nossos dias. Te pedimos gratos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a consolação do Espírito Santo, continue sobre nós, irmãos, hoje e para sempre. Amém. Compartilhamos a dor, juntados aqui, prostrados rendendo a Cristo louvor. Seja na oração, em comunhão, estudando a Sua palavra. São detalhes de uma vida na proteção do Senhor. Essa comunidade de amor. São detalhes de uma vida na proteção do Senhor. Dessa comunidade de amor.